Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, 28 de julho. Estamos no finalzinho de julho já. E estamos aqui. Olá, olá, tudo bem? Para que a gente possa fazer a nossa conversa do céu astrológico, nosso tema, e meditarmos juntos, não é? Então, acho que a primeira coisa, lembrar, como sempre, a ênfase da importância de, durante a semana, mesmo que não seja segunda-feira, nem que seja por uns 3 minutinhos, a gente poder parar, ficar em silêncio na hora que for possível e voltar a fazer um contato com a gente mesmo. Pessoal, vou botar a Rosa para dentro. Espera aí um pouquinho que ela pediu agora. Porque 2025 tem se caracterizado por muitos desafios coletivos e pessoais, não é verdade? E lá vem a Rosa. Cadê Boa você? noite, tô aqui. Peraí, que ainda agora que você apareceu para mim. Tudo bom? Tudo jóia, tudo bem, graças a Deus. Opa, que delícia, que bom. Então, Então, aí frio demais? um pouquinho. Ó, Aqui tá, mas não tá ainda. Mais tarde vai ficar, porque ele tá ficando geladinho assim aos poucos. É, mas enfim. Né? Temos aí que eu estava dando para o pessoal e você entrou, e aí você pode continuar, se quiser falar alguma coisa mais, da importância da gente, nesse período, tá toda hora, nem que seja 3 minutinhos todo dia, se a gente não puder fazer a meditação das 18 horas durante a semana, mas em algum momento a gente ter essa coisa de parar e fazer um contato com o nosso centro, porque tempos de turbulências grandes, né? Com demandam. muitos desafios, na verdade, com muitos anjos adversários, digamos assim, externos, internos, então a gente precisa estar sempre refazendo a conexão, né? É tão interessante quando a gente percebe, né? Toda vez, né, que a gente fala da meditação, fala da importância da respiração, a gente perceber que a gente respirando pode nos levar a um estado de ansiedade, né? Se eu começo a respirar Uhum, muito rápido, como pode me levar a um estado de tranquilidade, de calma, na medida em que eu aprendo a controlar isso, né? E sendo a meditação um caminho, né, de graça, disponível, acessível e, e de como tudo na nossa vida que a gente precisa se dedicar, né? A gente não pode achar que vai sentar e hoje vou ter uma meditação incrível, nunca meditei e ponto, né? O quanto sim. tantas coisas a gente passa anos estudando, a gente precisa se dedicar a isso, que é um instrumento maravilhoso. Fala, É que Virginia. nem o amor, tem que ser construidinho. É isso aí. O Piada amor em ouro. tudo, em todas as formas, né? Piada Enfim, ouro, né? Então, é muito incrível isso, né? Como com coisas que estão acessíveis a gente, muitas das vezes a gente não qualifica, não dá importância, não se dedica, é né? verdade, é verdade. Bom, É. dito isso, eu quero dar um recado, porque amanhã o Sérgio Seixas, o Edson Drago, nosso amigo astral, e o Fernando, Fernandex, como a gente chama, o Dex querido, do 639, vamos estar fazendo uma live às 20 horas. A gente vai entrar pela Terra de Judá, não sei, ou eu, ou o Sérgio, ou pelo 639, o pessoal de lá, sobre recomeços. Como a gente Opa! recomeça as histórias de amor. Então, seja com pessoas novas ou com a mesma pessoa, então, os recomeços. Então, convidar todo mundo que está aqui com a gente para amanhã, para a gente poder conversar sobre esse assunto. E aberto para todo mundo, e acho que sempre, mesmo quem já tem
uma relação, a gente está sempre recomeçando todo dia, né? Então, pode ser interessante, pode trazer algumas visões que contribuam para a gente viver melhor as nossas relações. Com certeza. E Sempre que a gente escuta, algo se transforma na gente e alguns pontos podem ser tocados que é vão isso, fazer a gente se transformar. é isso. Então, amanhã, terça, às 20 horas. E você, quer avisar alguma coisa, querida? Bem, sobre o retiro, a gente estava só com 2 vagas, né? Acho que uma pessoa falou comigo hoje, pediu para aguardar até amanhã, então acho que a gente vai ficar com uma vaga só disponível, né, para o retiro que Ah, vai acontecer, o Alfaiate dos Milagres, que vai acontecer do dia 10 ao dia 12 de outubro. E nesse sábado eu vou estar dando uma aula no Rio dos 5 ritmos para quem quiser ir lá, dar uma experimentada, fazer do movimento uma cura. E quem não puder, que está fora do Rio, eu vou dar também no domingo uma aula online. Então, uhum. Opa, é, a tá agenda dando. está cheia. Mas vamos nós. Então vamos. Então, pessoal, vamos dançar. A vida tá difícil, vamos dançar. A gente movimenta, dança e quem sabe, né? A vida anda de outro jeito. Ah, Melhor. e também 27 e 28 de setembro eu vou estar fazendo um workshop dos 5 ritmos em Brasília, vértebras da presença. Então, Opa, depois eu vou delícia. postar no Instagram da Terra. Tá bom. Vamos Delícia. lá que o tema demanda. Então tá. Então, pessoal, falar um pouquinho aqui do céu astrológico desse momento agora, aqui no Hemisfério Sul. É, então, vamos lá. Que é o que vai inspirar o nosso trabalho durante a semana, né? Nós temos um Plutão em Aquário, em oposição ao Sol em Leão. A Lua fazendo conjunção com Marte em Virgem, está juntinho de Marte, na casa 8, em quadratura com Vênus, em Gêmeos, na casa 5. A Lua está pressionada, né? E essa Vênus faz quadratura com a conjunção Saturno e Netuno em Áries. Além disso, nós temos ainda a Lilith em conjunção com o meio do céu em Escorpião. Bom, eu acho que hoje, pessoal, eu não vou explicar o céu astrológico, porque nós temos muitas configurações fortes. Eu iria ficar muito tempo. E a questão aqui sempre é, o que é mais importante é entender o significado. Eu sei que a gente tem muitas pessoas que estudam e conhecem um tanto da astrologia, que nos acompanham e gostam quando a gente faz uma relação entre o tema e o céu mais astrológico mais explícito, né? Mas eu acho que vai ser mais adequado que a gente possa entrar no tema logo, sabendo que esse céu, na verdade, expressa, né? O tema expressa esse céu, e vice-versa, né? Então, também quero, antes da gente conversar sobre o tema, dizer, assim, alertar para o nível individual nosso, né, que esse céu astrológico, coletivamente, ele expressa uma ativação bem possível de uma energia muito, muito mais difícil, densa, agressiva, violenta, que nós temos vivido. Logo, ao longo dessa semana, os problemas da humanidade podem atingir um patamar, tomara que não, mas podem atingir um patamar bem mais difícil do que aquele que nós chegamos já nos próximos dias, né? A gente já tem instalado no mundo e pode aumentar a questão das guerras, dos crimes, dos conflitos sociais e civis, né? Então, nesse sentido, vamos fazer o que a gente pode, né, e devemos fazer, na verdade, na nossa esfera individual, que é transformar a nossa agressividade pessoal em assertividade transformadora, aquela ação determinada de transformar e nos libertar daquilo que possa constituir a nossa sombra pessoal, né? E o tema dessa semana trata disso, inclusive, também. Então, fortemente, o tema que a gente tem para o tornar-se presente. Mas eu só estou avisando porque tem uma conjuntura que eu acho que se agrava, mas, como sempre, ao mesmo tempo,
podem ir surgindo exatamente pela agravação de um lado, surgindo saídas mais luminosas de outro. Tá? Então, vamos lá. Também, talvez, a gente fique alerta para não enganchar com a agressividade de ninguém, porque né, ela vai estar mais ativada aí, então a gente cuidar disso, para a gente não alimentar né, nos outros, a sombra dos outros também. E a gente só faz isso quando a nossa própria sombra também não deixa a gente ver o que está acontecendo e não separa né, a gente do outro ou da outra. Então, o tema de hoje, que é extensivo até domingo, pessoal, diz assim: a personalidade é um território repleto de vazios. É necessário identificar esse território, estruturá-lo, nutri-lo e soltá-lo no momento oportuno, para que o vazio pleno possa se manifestar no consciente. Aí eu vou ler direto aqui o comentário. Quando atravessamos o rio e chegamos na outra margem, é necessário deixarmos o barco. O apego à personalidade é um impedimento para sermos quem de fato somos. E, por conseguinte, isso nos impediria a autorrealização e também as suas bênçãos decorrentes. Então, conversar aqui um pouquinho, pé de ouvido. A personalidade é um conjunto de características, né, pessoal, expressivas que o nosso ego se utiliza para se manifestar na relação com a vida, né, na nossa vida. Né? Nós sabemos que o nosso ego, portanto, a nossa personalidade são muito importantes. A gente já fala isso sempre na Terra de Judá, não dá para destruir o ego, não se trata disso. Né? Ele é muito importante, mas trata-se apenas o ego dessa camada mais superficial da nossa psique. É como se o ego fosse a pele da nossa alma, ou as roupas que nós vamos usando para nos proteger do mundo externo e também intermediar as nossas experiências. Devo pedir desculpa, tem um gatinho que foi adotado aqui, ele está pedindo carinho, então por isso o miadinho dele vai estar aparecendo aí. Então, pessoal, o ego, o nome dele é Tote. O ego possui uma enorme importância temporária, o tempo que a gente está vivo aqui no planeta. E a missão luminosa do ego é manifestar a vontade do nosso centro, ou que a gente pode chamar de self em psicologia junguiana, lá veio o Tote, né? Veio se mostrar, né? E esse centro... Desculpa, Lídia. Agora ele quer se mostrar para todo mundo. Ele se escondia, pessoal, ele não deixava ninguém chegar perto dele. Até sexta-feira passada, eu acho. Depois de 4 meses e meio aqui. Ninguém podia chegar perto dele. Agora ele está querendo se mostrar, está exibido, ó. Só que eu vou botar ele no chão. Bom, então, o nosso self, o nosso centro, é, na verdade, o centro regulador da nossa psique, da nossa alma, que regula a totalidade dessa alma de cada um de nós. Esse nosso centro, ele sempre vai nos impulsionar o nosso ego e a nossa personalidade, então, no sentido da manifestação cada vez maior do Dharma ou da nossa inteireza pessoal, que é em cada um de nós, em cada uma de nós. Né? Que, em síntese, significa, vai nos impulsionar para que a gente manifeste quem somos mais e mais. Né? E a gente precisa ter em vista que o self, o centro, o nosso centro, mantém uma conexão energética direta de continuidade com a fonte primordial. Sabe, essa parte nossa que está lá numa conexão direta, como se fosse uma antena diretamente ligada. Dessa forma, a nossa personalidade, né, deve ser o conjunto de maneiras através das quais, primeiro, a gente absorve a realidade externa, através, né, do nosso comportamento, do nosso ego, que se expressa pela nossa personalidade. Depois, através desse ego / personalidade, entregamos aquilo que foi experiência, entregamos aquilo que a gente absorveu, né, para a nossa interioridade psíquica.
E essa nossa interioridade tem a função, nosso corpo emocional, de elaborar os assuntos vividos até integrá-los no seu aspecto mais inteiro dentro de nós. Esse é o processo natural e normal da digestão emocional. Bom, nós temos ainda uma terceira ação desse nosso ego barra personalidade, né? Que é o seguinte: depois de feito esse processo de digestão, aquele assunto que foi digerido, ele é devolvido para o nosso ego. Ele quer mesmo. Como resposta às situações que deflagraram todo esse processo digestivo, né? E aí a nossa personalidade ego vai expressar a resposta a mais inteira possível, que expressa aquilo que a gente, né, está se construindo dentro, através dessa conexão entre os nossos conteúdos e o nosso centro e o centro universal. Bom, então, a resposta acontecendo dessa maneira é sempre uma resposta que é no sentido dessa realização da nossa inteireza, do nosso Dharma, né? E por isso esse processo é capaz de construir a nossa autorrealização. Só que a maior parte das pessoas vive, e se a gente não ficar atento, a gente também faz assim, né? Então vive, faz escolhas, toma decisões e se comporta a partir unicamente da personalidade isolada, separada, desconectada do self ou do nosso centro. Essa condição de cisão torna a personalidade muito mais suscetível às impressões do mundo, aos condicionamentos do mundo, às opiniões das outras pessoas, já que a gente, ou quem está vivendo assim, não está em conexão com o próprio centro psíquico, que traduz a constituição daquela pessoa. Aí os valores e ações dessa pessoa vão se tornando superficiais, distantes da sua real natureza. E aí é aquilo que a gente chama de valores e desejos egóicos, porque é só da personalidade, é só do ego, que são vaidosos ou são medrosos, mas são sem maturação psíquica, sem conexão com a fonte primordial. Por isso, a personalidade fica cheia de vazios pequenos, já que não estão cumprindo o seu real propósito. Agora, por que acontece essa cisão? Né? Da personalidade não estar expressando aquilo que a gente é. Porque nós trazemos feridas emocionais abertas que ainda não foram curadas. E isso fica associado a uma ignorância. Ignorância que é não saber que nós possuímos essa constituição toda que a gente acabou de conversar, né? E que existe esse processo todo a cada coisa que a gente vive, né? Que a gente experiencia e entra lá dentro de nós mesmos, aquilo é elaborado, digerido e aí é devolvido como resposta. A gente vive sem fazer contato com isso e ignora muita gente que isso tudo acontece, né? Ignora também que a gente não tem como ludibriar esse processo. Não tem jeito. Ah, não. Então, mas se a gente vive nessa cisão, nós vamos respondendo à vida cada vez com um senso de fragilidade maior. É claro, porque a gente está construindo essa nossa vida e a nossa manifestação apenas com uma parte nossa, essa parte mais superficial, sem a potência do nosso ser inteiro. Aí a gente vai ficando triste. E também não vai entendendo por que a nossa vida não está boa. Ela não está boa porque a maneira de cuidarmos daquilo que nós viemos fazer aqui não está boa. A vida sempre reflete aquilo que nós estamos conseguindo ser, né? Para que a gente se dê conta do que a gente está conseguindo ser. Seja quando a vida reflete, seja quando a gente está indo no caminho, sabe? De sermos externamente quem somos e a personalidade está cumprindo o seu papel, né? Seja para dizer, através de confrontos e conflitos, que precisamos corrigir a rota. A gente se perdeu da gente mesmo, né? E está se perdendo da vida e está se perdendo do Dharma, não no sentido de pecado, não sei o quê, mas da coisa mais importante que a gente veio fazer aqui, né? Então, quando acontece essa cisão, que é tão comum então de acontecer, cada vez mais as nossas
feridas emocionais, em vez de se curarem, elas ficam estagnadas. Então, acontecem coisas fortes conosco para que a gente tenha que parar para poder se rever, transformar e curar, né? Então, lembrar sempre, pessoal, mais do que nunca, os fatos que nos acontecem na vida são bússolas. É como se fosse uma bússola. Se a gente não sabe ler a bússola, a bússola mostra onde é que a gente está e para onde a gente deve ir, né? A gente pede ajuda. A psicoterapia, mapa astral, leitura de tarô, profunda, do I Ching, enfim. A gente tem acesso a muitos recursos, mas a gente precisa, então, pedir ajuda em vez de ficar fingindo que não está acontecendo nada. Isso é a ignorância, aquela que a gente estava falando, né? E aí, se isso ocorre, né, nós vamos normalizando a cisão e acreditando no que eu vou chamar, que eu já chamei aqui antes, de fake olds, que são as coisas velhas que foram fabricadas, né? Porque contam mentiras para nós, foram fabricadas, não expressam a realidade. Então, o fake old diz que nós somos apenas a personalidade, né? Então, é quando a gente se baseia, então, em inverdades, e é claro que o resultado não vai ser bom. Então, o nosso trabalho, essa semana, esse céu está provocando muito, e aí provoca, acontecendo coisas do lado de fora, é a gente estruturar a nossa personalidade, a nossa maneira de ser no mundo, como é que a gente se expressa, né? Como é que a gente se comporta, para que essa personalidade mais estruturada vá aprendendo a expressar o nosso centro conscientemente cada vez mais. Bom, então a gente precisa nutrir essa personalidade com os conhecimentos, esses que a gente está compartilhando e vários outros, necessários para estruturá-la. Cada um tem que ir se olhando para ver o que precisa, né? E tudo isso tem que ficar unido à nossa autoobservação, à nossa coragem e à nossa humildade de reconhecer os desvios, né? Para que a gente possa transformar as origens desses desvios em nós, que faz com que a personalidade fique se achando a rainha do pedaço, né? E que a gente também possa se alegrar com os avanços que a gente consegue nesse sentido. Então, tudo isso, claro que depende de uma vontade forte, né? Para que a gente faça, então, a personalidade expressar o centro. Porque realmente não é fácil. Não é mesmo? Eu tenho certeza que não é. Os condicionamentos do mundo que nos atingem e tentam nos arrastar. As feridas emocionais que a gente traz, que às vezes são de longuíssima data, né? Elas tentam nos levar para que a gente fique agindo através da personalidade mesmo, sem fazer contato com aquilo que nós somos e com o nosso centro. Por isso que a meditação é tão importante, porque sem esse palavreado todo, também é uma maneira da gente fortalecer essa conexão, né? E fortalecendo, a gente um dia vai poder se despedir dessa personalidade. Como diz o nosso texto, como um barco. Essa personalidade sendo vista e vivida por nós como um barco, que nós usamos para fazer toda essa travessia, mas deixamos no cais ao chegar, que é isso que a gente precisa fazer. Se depois da chegada a gente continuar carregando o barco, isso vai nos atrapalhar muito, porque vai ficar pesado, né? Mas o barco foi útil e foi necessário para a jornada nas águas, né? E lembrar que águas na astrologia tem uma relação direta com o nosso mundo emocional, né? Então ele foi necessário e útil para a gente alcançar o lugar que nós precisamos e que nos cabe, que a gente tem direito de viver para ter uma vida plena. Então, tanto o nosso corpo físico e a nossa personalidade, né, vão ter que ser deixados em algum momento. E o lugar a chegar é o motivo que a gente está aqui nesse planeta e nessa dimensão no plano, né? É exatamente para a gente fazer a conexão consciente com o todo em nós, com a nossa totalidade, e que essa conexão se torne tão intensa que a partir dos desafios que a gente vive durante a travessia, nós não sentiremos dúvida nenhuma de que nós pertencemos ao corpo divino, né? E aí a gente vai poder se diluir
porque a gente faz parte desse corpo, a gente vai poder se diluir nele em algum momento da nossa história, sem medo, sem ego, sem personalidade e sem, portanto, sem marco, né? Em pleno gozo e festa de quem voltou pro amor, que nunca deixamos de ser, mas que a gente está aqui, que tudo isso é para a gente aprender a manifestar. É o que a gente está falando da gente trilhar o caminho de ir ao encontro do Mahamudra, o grande orgasmo que o hinduísmo nos ensina há milênios, que a gente está aqui para isso. Então vamos, né? E Vamos vamos nessa. aproveitar esses tempos desafiadores, porque o desafio é esse mesmo, né? Então, além disso tudo, que não é pouco, nós temos a vida é uma aventura, então tem muitos acontecimentos. Nós temos, mas todos se conectam no final, né? A gente sabe. A gente tem o calendário da luz da Terra de Rudá também nos orientando através dos hexagramas do Xing, e que essa semana a gente tem um hexagrama que é fogo sobre trovão, o nome dele é Morder. Esse hexagrama, pessoal, ele fala do uso. A imagem do morder é uma boca aberta que tem uma coisa aqui entre os dentes e que impede essa boca de se fechar, portanto, a pessoa de se alimentar ou de se expressar. Então, esse hexagrama fala que você tem que fazer uma força consciente, sabe? É uma força consciente para tirar aquele obstáculo que impede a nossa expressão e a nossa nutrição. E aí a gente entende isso tudo simbolicamente, tá? Então, mas essa semana está falando disso, né? Então não está dizendo que a gente tem que trabalhar mesmo, porque a força é o trabalho que a gente precisa fazer. Então, o texto desse hexagrama diz assim: aqui refere-se a um indivíduo incorrigível. Ele se torna surdo às advertências. Essa obstinação conduz ao infortúnio. Bom, isso tem a ver com o lado obscuro do céu astrológico que eu falava logo no início, né? Que a manifestação dessa sombra, dessa obscuridade, pode vir através de situações coletivas, através de líderes e tudo mais, né? E é quando exatamente a personalidade dissociada do self faz com que aquela pessoa se torne egóica, autoritária e teimosa. No nível individual, esse hexagrama pede que a gente tome cuidado de se observar para evitar teimosia. Nossa, pessoal, vou fazer o que eu quero. E às vezes a gente querer controlar, inclusive, o incontrolável da vida, né? E a gente poder ter uma atitude mais flexível de encontrar saídas, em vez de ficar querendo impor de qualquer maneira a nossa vontade em relação à vida ou em relação aos outros. Acho que é isso. É isso. Uau! É bom que a gente possa fazer esse caminho para o nosso self, usar o nosso barco para fazer a travessia, deixar ele e vamos que vamos, para que a gente não entre nesse infortúnio, né? E eu Sim, acho que uma coisa que me chamou a atenção, falando rápido, só para não perder o nosso time, né? É essa capacidade da gente se nutrir, né? Que está lá no texto, lá em cima, né? O quanto a gente pode não, estruturar, mas nutrir, né? Nos nutrir com ingredientes da alma que faça cada vez mais o nosso céu ficar forte, né? E, sim. enfim, é E acho que isso. são os conhecimentos e as boas relações, Isso. né? E Com os seres todos, inclusive com os nossos amados bichos. com certeza. O Dengo está aqui dormindo. Então vamos aproveitar para juntos, né? Que eu acho que é super importante. A egrégora, quando a gente medita junto, provoca, né, uma força e uma facilidade até da gente estar meditando juntos, muito mais fácil, né? Eu já tenho uma experiência nisso, muito forte. Então, eu vou pedir para a gente fechar os olhos, respirar profundamente,
fazer esse contato com o nosso interior, né? Relaxar, perceber o nosso corpo, botar ele numa posição confortável, levando toda a nossa atenção à inspiração e à expiração, percebendo esse ritmo de ir e vir, dessa relação profunda entre o nosso exterior e o nosso interior. E eu vou ler a nossa invocação. Eu me convoco à prontidão, com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de meu corpo, que é a casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é a casa do Espírito. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague o amor aos quatro cantos onde haja desamparo. Que a fonte e suas hierarquias protejam os nossos esforços.
Que a gente possa trazer essa experiência sensorial, auditiva, visual, palativa, olfativa, para nossa alma, para o nosso ser, para corporificar, trazer para o nosso corpo, e o que a gente puder distribuir através da nossa respiração, do nosso pensamento, do nosso sentimento e do nosso amor para o mundo, para todos aqueles que nesse momento estão precisando de uma força, de um respiro para seguir em frente. Obrigada, pessoal. Obrigada, Lígia. Obrigada, Rosa. Obrigada, minha gente querida, a gente juntos. Vou reforçar ao longo da semana, a gente tem uns minutinhos a cada dia para reconectar com o centro conscientemente, da gente se voltar a fazer isso. Aí, se isso puder ser seguido, da gente visualizar o nosso planeta envolto aí numa luz dourada, pode ajudar. E amanhã a gente vai estar, então, às 20 horas, conversando sobre os recomeços. E, então, quem puder estar com a gente vai ser uma delícia. Vai ser muito bom. Tá bom? E é isso, um beijo bem grande. Beijo, Rosa. Beijo todo mundo. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau.